E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser uma análise sobre o deck de Mypedian Strike, um dos decks talvez mais simples do Chaotic, mas mesmo assim um dos mais fortes e bons de se jogar. Com a última banlist, ele voltou bem forte, por conta de alguns nerfs que outras tribos tiveram. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre estratégias para jogar com esse deck e estratégias para se defender desse deck também. Deixa seu like, se inscreve, se é novo aqui logo de início. Já me ajuda bastante. Bom, o efeito de invisibilidade Strike consiste em causar um dano extra com o seu primeiro ataque de cada combate. E muitas criaturas da tribo Mypedian possuem essa habilidade, e com certeza uma das melhores é o Malvadine. O Malvadine possui invisibilidade Strike 10. Existem strikes mais altos, de 15 ou 20, mas os outros benefícios dessa carta compensam esse strike um pouco mais baixo. Malvadine possui ótimos status de coragem, poder e velocidade também. Ele possui uma alta energia de 65. Ele possui também um contador de Mildic, o que é muito bom. E se você controla uma criatura Royal, ele ganha ainda as habilidades de Defender e Ar 5, o que tornam ele um dos melhores lutadores dessa tribo e uma das cartas mais versáteis do jogo. Então é fundamental utilizar uma ou duas cópias mesmo dessa criatura, se possível duas. Mas é preciso um Royal para que ele tenha esses efeitos extras, e um dos melhores Royals que existem é o Owike, que também comba muito bem com esse deck. Ele possui também status bons, um contador e uma alta energia, dois elementos também, mas ele é muito mais usado como um suporte. Ele beneficia os suportes Mypedian, porque os Mypedians com invisibilidade ganham 20 de velocidade extra e ganham ainda uma invisibilidade Strike 5. E o Strike é uma habilidade acumulativa. Então, por exemplo, se o Malvadine tem Strike 10, ou o Ike dá a ele mais 5, ele teria então Strike 15, o que é muito bom. E o Ike também tem Ar 5, o que deixa ele um lutador decente, caso ele precise seja forçado a lutar. Então ele não cai tão fácil. Como o Ike é uma criatura leal, esses decks de strike geralmente são puros. São Mypedian, totalmente Mypedian, sem nenhuma outra tribo misturada. Uma criatura que também beneficia como um suporte para invisibilidade é o Marquis Darine. Só que ele é bem pior do que o Ike inferior, porque ele é unique, você não pode ter duas cópias, enquanto do Ike você pode e deve ter duas cópias no seu deck, e não tem contador de Mildic, e não é um lutador decente se ele precisar lutar. Então, o Ike com certeza é muito mais jogado do que ele. A vantagem do Darine é somente ele não ser loyal. Essas duas criaturas são as mais importantes. Geralmente se usam duas cópias de cada uma no deck, e é o fundamental para jogar com esse tipo de baralho. Outras cartas de criatura que são muito bem-vindas no deck, podemos falar sobre o Headmaster Ankdia, que além de possuir invisibilidade Strike 15, ótimos status, dois elementos, ele também atua como um suporte, já que ele tem efeitos que as habilidades de invisibilidade não podem ser negadas. Então, alguns efeitos que negam invisibilidade são inúteis. E ele ainda possui um efeito suporte de que, se a sua criatura perder a iniciativa, ela ganha ainda um Strike 10, o que é muito bom, causa ainda mais dano no primeiro ataque. Então, realmente, ele é um lutador decente e um suporte dos bons. E o efeito dele também previne que a sua criatura perca a invisibilidade caso ela perca os seus efeitos, o que acaba sendo uma proteção dupla. Headmaster Ranked é único, também é loyal, usado em decks Mypedian puro. E ele só não está sendo mais tão utilizado agora porque existe uma outra versão dele, a versão Seeker of the Art, que ela impede que as suas criaturas com ar, no caso suas outras criaturas com ar, sejam alvo de Mildics ou habilidades do oponente. No formato atual, decks de burn estão bem alta, então acaba tendo meio que em dúvida de qual versão do Headmaster você utiliza no seu deck. Infelizmente você não pode colocar um de cada, porque a versão original do Anktia é Unique, então não pode ser utilizado. Enquanto que a versão Seeker of the Art você pode ter duas cópias dele no seu deck. Então fica a critério do jogador qual das duas ele quer utilizar. Lembrando que na versão original do Ankdia, caso você enfrente outra criatura que possui invisibilidade,
A sua invisibilidade não é perdida. Então ele é forte contra outros decks de strike, enquanto que a versão Seeker of the Art é forte contra outros decks, contra decks de burn e decks que dão alvo em criatura. Então fica um dilema de qual dos dois utilizar. Outra carta que é bem-vinda é o Shelf. Ele é um suporte dos bons e da toda a tribo Mypedian, ele é a única criatura que possui 3 contadores, de forma escaneada na carta. Ele tem uma habilidade ativada que é útil, a sua criatura ganha range e swift, podendo atravessar a linha de frente e atacar um suporte que está mais atrás, mas o principal dele é a quantidade de contadores mesmo, porque assim já dá para usar alguns Mildics mais caros, como por exemplo o Fighters Fanfare, que precisa de 2 Mildic Counters e basicamente devolve um ataque que foi jogado pelo seu oponente. Outra carta que é interessante é o Ifdian. Ele tem um efeito, uma habilidade ativada, que ele perde o seu elemento ar e a criatura adjacente alvo ganha inalvejável. Você pode usar esse efeito para proteger uma criatura sua ou para prejudicar uma criatura do oponente, caso ele use um efeito de cura, de ganho de habilidades, etc. Então é uma carta tanto defensiva quanto ofensiva. É carta interessante para colocar no deck também. Mas caso seja preciso mais um lutador, o Iflar também é jogado um pouco. Ele possui 2 invisibilidades, uma invisibilidade surprise, ou seja, ele sempre ataca primeiro. Ele também tem um strike 20. Ele não tem muita energia, mas tem um elemento que ajuda, ele tem um strike muito forte e ele é inalvejável. Então, todo tipo de efeito prejudicial que dê alvo, ele é imune por natureza. Não é tão utilizado em muitos decks, mas ele é um lutador decente também. Muito interessante de se jogar. Com relação aos equipamentos, Indigo Arc é uma boa pedida para muitas situações, porque ele torna o seu primeiro ataque inalvejável e o primeiro ataque do combate é o mais importante. Então, é interessante para enfrentar certos tipos de deck contra certos tipos de estratégia. Ou que Hexapron também é um equipamento muito bom, já que existem alguns equipamentos que atrapalham a estratégia de strike, como nós vamos ver mais para frente. Citadel Lodestone também é jogado um pouco para dar o elemento terra para o Malvadine, para o Iflar, por exemplo, porque caso você queira utilizar ataques de ar e terra no seu deck, senão você teria que usar somente ataques de ar, com o Malvadine e essas outras criaturas. Zerion Armor pode ser interessante também. Malvadine e possui muita energia, mas o Iflar já não possui tanto. Headmaster Ankh às vezes também não. Então colocar um equipamento que limita o dano que ele recebe por ataque pode ser bem-vindo. Burritian Axe é um equipamento que é bem jogado no Headmaster Ankh, na sua versão lutador, porque ele atende ao requisito de poder 75, ou seja, já reduz a energia da criatura do oponente. Mypedian Fulgurite também é um equipamento bacana. Ele é muito usado no Owike. O Owike já tem AR 5. Com esse equipamento ele ganha mais AR 10, o que torna ele difícil de derrubar. Ele já tem uma quantidade muito boa de energia. Então, caso ele seja forçado a lutar, ele ainda pode resistir, se equipado com esse equipamento. Com relação aos Mildics, Melody of Mirage é um Mildic básico. Em quase todo deck Mypedian ele é utilizado. Ele faz com que o ataque alvo cause 0 de dano, o que é muito poderoso para se defender. Na maioria dos casos, os Mypedians não possuem tanta energia, eles possuem mais dano. Então, uma proteção desse nível é muito bom. Da mesma forma, a Exeria, ele nega o ataque, enquanto que o próximo ataque jogado causa 0 de dano. Negar o ataque é melhor do que causar 0 de dano, mas o custo extra pode ser meio complicado de fazer o próximo ataque causar 0. Não é tão jogado quanto Melody, mas mesmo assim está presente em alguns decks. Song of Shelter é um Mildic muito jogado, impede que a sua criatura seja alvo, ela se torne inalvejável, o que é bom contra Burn, contra alguns efeitos que retiram elementos, que reduzem disciplina, que destroem criatura. Então ele é muito bem-vindo, ainda mais no formato atual, que o Burn está muito forte. Gear Glissando também é um Mildic bem jogado, ele é uma proteção contra equipamentos do oponente, pode virá-los para baixo e também pode ser usado para revelar um equipamento seu para cima, dependendo da situação. Ele possui 2 usos. Strain of Expensive Disillusions é um Mildic de custo 0,
o que é muito bom, já que os Mypigeons geralmente não possuem muitos contadores de Mildic, e eles podem destruir equipamentos de batalha que estejam numa criatura, em um local miragem, o que é muito bom. Também é muito bem-vindo nesse deck. Carnivore é um Mildic genérico muito bom em muitos decks, também é bom em decks de Mypigeon. Ele é recomendado também. Com relação aos ataques, Before the Storm com certeza é o ataque principal dessa tribo. Ele é um ataque de custo 4, causa 30 de dano se a criatura tem ar, e o ataque conta como o primeiro ataque do combate, ou seja, você vai poder utilizar o seu strike novamente com um dano extra, e isso é muito bom. A desvantagem dele é que, como ele é custo 4, se você quiser duas cópias dele no seu deck, você vai precisar de 6 cartas de custo 0, e deve sempre buscá-lo, sempre tê-lo na mão, caso o primeiro strike não tenha sido suficiente para derrubar uma criatura. É interessante ter ataques com efeito de compra de carta, como Meditative Leap. Ele tem um stat check de sabedoria, que não é tão interessante, mas o stat check de velocidade, que pode ser atendido por as criaturas dessa tribo, fazem com que você compre um ataque e descarte outro, o que é bom para você descartar as cartas de custo 0 e comprar uma carta melhor, inclusive um Before the Storm, por exemplo. O Malvadine e o Ankhja, eles possuem naturalmente 100 de velocidade, e o Owaik ainda dá um bônus de 40 se você tiver duas cópias. Então, praticamente todos os Mypigeons com invisibilidade podem utilizar Meditative Leap e também Synaptic Acceleration, que também tem o mesmo efeito do Stat Check de velocidade 100. Outro ataque bom é Marksman Preparation, é um ataque de custo 1. Se você tiver duas cópias na mão, você pode descartar a outra cópia, causa 30 de dano e compra uma carta, o que é um efeito muito bom. Seu efeito principal é bem situacional, então não vale a pena mencionar tanto. Ataques de velocidade são encorajados a utilizar, especialmente os challenges, porque como eu falei, os Mypigeons já têm uma alta velocidade e o Ike ainda dá um bônus nessa velocidade. Então, dificilmente você vai ter menos velocidade que a criatura do oponente, exceto se você estiver enfrentando um outro deck de Strike ou se estiver enfrentando um deck de Warbeast. Ataques de ar são muito encorajados, principalmente porque Malvadine e o Ike possuem ar 5, então já é um dano extra. Siroco também é um ataque de baixo dano, mas é um ataque muito versátil, já que ele permite que você vire um equipamento de batalha virado para cima. Isso é bom para o equipamento da sua própria criatura engajada, caso tenha sido virado para baixo pelo oponente, ou você pode virar um equipamento de outra criatura. Por exemplo, Phoenix Belt, que pode estar equipado ao Owike, e ele pode causar 20 de dano na criatura, em qualquer criatura, o que é muito bom. Da mesma forma, Ginjeftar, que pode curar 20 de dano da sua criatura. Então, Siroco realmente é bem versátil. Já sobre os locais desse deck, são encorajados locais que aumentem o dano do primeiro ataque, como Mypigeon Oasis e Sands of the Unseen, o que causa mais 10 de dano no primeiro ataque, sendo que Sands tem um certo risco, caso você enfrente uma criatura que possui ar, ela também pode ter invisibilidade. E caso você não tenha a versão original do Ankhja, o seu efeito de velocidade de invisibilidade, melhor dizendo, pode ser inútil. Ravenog Ridge não é tão utilizado, mas é interessante também. Se beneficia do elemento ar comum dos Mypigeons e pode ajudar você a buscar a cópia de Before the Storm que você tiver. Crystal Cave é utilizada também. Ela faz com que a criatura com menor velocidade cause 0 de dano no primeiro ataque. Ela já é um pouco mais arriscada. Caso você enfrente um Warbeast ou outro deck de Strike, seu primeiro ataque vai causar 0. E mesmo que você use Before the Storm, vai causar 0 do mesmo jeito. Então, tem esse certo risco para jogar. Locais miragem, como The Hunter Perimeter e Royal Mypigeon, são interessantes por causa daquele Mildic, que permite destruir o equipamento de batalha num local miragem. E Royal também tem um efeito muito bacana contra Burn, então é bem versátil também. Pure Forest já é meio situacional, já retira o Defender das criaturas do oponente, caso você tenha escolhido por usar um Shelf no seu deck. Isso já pode fazer com que você ataque a criatura mais importante do oponente e ele não possa defendê-la de nenhuma maneira. Já é um pouco versátil, enfim, alguma carta situacional.
Praxochasm, que não está mais entre nós, também poderia ser utilizada por essa tribo, por ela ser uma carta miragem e por impedir curas. Então todo o dano que é causado pelo Strike não seria curado de nenhuma forma. Ela está banida atualmente no Recode, no momento que esse vídeo foi gravado. E basicamente é isso, o básico para se jogar com o Mypidium. Como eu falei, é um deck simples, mas ele tem muitas possibilidades e pode se adaptar contra muitos tipos de deck. Agora vamos falar um pouco sobre algumas formas de combater esse tipo de deck. Inicialmente, pode-se pensar que remover a invisibilidade possa ser a melhor solução. Existem algumas cartas no Chaotic que têm esse poder de fazer a criatura do oponente perder a invisibilidade. Mas como mencionei, o Raidmaster Ankhdia possui um efeito que cancela essa remoção, impede que as suas criaturas percam invisibilidade. Fora que isso é um counter muito específico, que não é tão viável na prática. As formas mais comuns de impedir o strike seria dar alvo no ataque, no primeiro ataque, para impedir, como por exemplo, Melody of Mirage, a Aegis Area, podem dar alvo nesse ataque e reduzi-lo a zero. Outras cartas que fazem isso, Rime of Reckless, que é uma das cartas de Overworld mais poderosas contra Strike e foi banida, por isso o Strike agora voltou bem mais forte. Ela poderia devolver o dano que foi causado. Droskin é um equipamento que também dá alvo no ataque e pode negá-lo, só que o Droskin é limitado a uma cópia e só pode ser utilizado se a criatura estiver engajada. Não é tão utilizado antes, não é tão fácil de reciclar, como o Bodle foi banido, mas enfim, é uma proteção também. Talvez ganhe mais jogo agora. Do mesmo jeito, o Arbide, ele pode ser uma solução em decks de Overworld. Ele tem uma habilidade que o ataque alvo causa apenas 5 de dano, o que é bem desagradável contra Strike, apesar de ser uma habilidade que só pode ser utilizada uma vez por turno. Mesmo assim, pode ser suficiente, e talvez ele ganhe mais jogo em decks leais Underworld, ou melhor, Overworld. A Loma também é uma carta muito comum, e ela também possui um efeito que o ataque alvo pode causar zero, só que é um efeito restrito a ataques elementais, ataques de ar, enfim, qualquer um dos 4 elementos. Adaptive Progression é um Music Dana que tem o mesmo efeito que a Loma, também funciona com ataques elementares, só que na verdade o ataque é negado. Não é tão utilizado assim, é um custo meio alto, e os Danians geralmente têm muita energia, eles conseguem resistir a um strike sem serem destruídos de uma vez. A limitação do dano de ataque também é uma defesa muito boa contra strike. Cartas como Silt Mine, que limita o dano de ataque para 20, podem acabar prejudicando bastante a estratégia do strike. Esse é um local que só funciona com criaturas com elemento terra, mas mesmo assim é bem desagradável contra decks de Mypedia. Zerion Armor, que nós já falamos, também pode ser utilizada contra esse deck. Ela limita o dano que pode ser tomado a 20, então é bem desagradável, atrapalha bastante esse deck também. Melody of the Meek, que é um Magic muito poderoso que agora está liberado a uma cópia. Também é muito poderoso contra Strike. Semana passada eu soltei um vídeo enfrentando um deck de Strike com um deck de Meek e foi possível ver que ele fica de mãos atadas. Todo o dano dele é reduzido para 10, uma redução ainda bem maior do que as duas cartas anteriores. E outra carta que eu gosto bastante, mesmo sendo bem específica, é Sting Blade Prototype, que reduz o dano do ataque a 10, e isso sem dar alvo, o que é ainda bem melhor do que alguns Mildics e equipamentos que a gente falou anteriormente, apesar de ser preciso um deck todo montado para esse equipamento, para ele poder rodar. Talvez os maiores counters de Strike sejam criaturas que cancelem o primeiro ataque, ou prejudiquem ele de alguma forma, como por exemplo o Akerbal. Se você controlar uma criatura Mypidian, o primeiro ataque causa zero. Isso sem dar alvo, sem ativar, sem nada. Então é muito poderoso contra o Mypidian, bem desagradável, tanto para o primeiro ataque, quanto se você utilizar Before the Storm. Então fica inútil a habilidade dos Mypidian. É um cacto do deserto que as lagartixas não bebem. É bem difícil de enfrentar o Mypidian e derrotar esse cara, eu imagino. Outra criatura que cancela o primeiro ataque seria o Blugon, na sua versão Winter Warrior. No seu efeito Brainwashed, o ataque alvo não conta como primeiro ataque. Então esse ataque alvo ele perderia todo o efeito de strike, o dano extra que iria causar.
mas um adendo é que no Recode as habilidades dele não funcionam, tanto as habilidades regulares quanto o Brainwashed, o que é bem uma pena, eu queria utilizar ele em outro deck. Um local também desagradável para primeiro ataque é Harkens Fest, que reduz o dano do primeiro ataque em 20, o que já retira toda ou quase todo o dano extra que um ataque iria causar, transformando ele num ataque comum, então, de um Mypedium. E, bom, pessoal, basicamente é isso. O básico para jogar com esse deck e algumas cartas bem efetivas contra esse deck. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve, comenta, compartilha. Ajuda bastante a continuar com o canal. E vamos em frente, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.